Olá, meus amigos da Ebrad. Estamos aqui em mais um Wallcast. Hoje recebendo um grande amigo, um dos maiores juristas do Brasil, uma das maiores autoridades em direito digital, inteligência artificial, redes sociais, enfim, tudo aquilo que liga o direito à tecnologia. Meu querido amigo Renato Opsimo. Renato, que alegria te receber, meu amigo. Agora valendo. Aí, João, muito feliz, hein? Tamo juntos. Pois é, Renato. Renato, nosso bate-papo hoje, tenho certeza que vai ser uma delícia, né? Porque ele vai tratar, inclusive, de um tema que é muito importante, que esse mundo da inteligência artificial, o mundo dos creators, ou seja, da criação de conteúdo, dos youtubers, dos instagramers, enfim, dos influencers, né? Todo mundo é direito, porque muitas vezes essa turma que veio da forma mais leiga, ligando sua câmera e produzindo seu conteúdo, muitas vezes não tem a preocupação com uma série de questões que estão aí, na ordem do dia, sendo discutidas a todo momento, né, com a nossa sociedade. Isso está no almoço de domingo, no show com os amigos, não é isso? E como é que você vê isso tudo, meu caro? Pois é, João, obrigado pelo convite. E hoje a gente debate um tema que envolve tempo. Hoje nós temos menos tempo, muito mais intensidade, como eu gosto de falar, tecnologia, tempo e potência, mais tecnologia, um novo conceito de tempo e muito mais potência. O exercício que eu faço para os meus alunos, uma pergunta: nós trabalhamos mais hoje ou trabalhávamos menos há 15, 20 anos atrás? Porque hoje nós temos, né, tudo digital, desde a parte... Com isso você trabalha com o quê? Sem parar, né? Então, nesse momento agora, por exemplo, estou usando aqui meu aplicativo, né, o TwinMind, uma escuta ativa com inteligência artificial. Ele vai dando tópicos, né, sugestões, questionamentos, né? TwinMind. Vocês vão se preparar, né, pessoal? Porque é o advogado mais tecnológico do Brasil, aliás, expoente nesse mundo digital. Né? Aproveitando que a gente começou falando disso, então o TwinMind aqui já trouxe aqui, escutando a gente aqui, ó, falou até de proteção de dados aqui, falou de creators, ó, como a automação influencia a saúde mental dos criadores digitais, nova regulamentação de IA para direitos autorais. E olha isso aqui, principais riscos jurídicos para influencers na produção de conteúdo com IA. São subtópicos que a ferramenta vai dando em tempo real. Mas como a gente estava falando, tudo hoje é digital. Nós temos aí ferramentas, canais, conteúdos, a velocidade da informação, a profundidade dos debates, uma infinidade de ferramentas. O peticionamento eletrônico, os tribunais são digitais hoje, de forma que naquele exercício de brincadeira que eu faço com os meus alunos, hoje, né, João, sem dúvida, nós trabalhamos muito mais intensamente. E temos não só a parte do comportamento, da nossa atividade, né, de como utilizar bem os canais, as redes, a tecnologia, de forma responsável, de forma segura, mas também temos a questão da regulamentação de tudo isso. Então, o próprio direito, as leis, elas hoje têm muito mais protagonismo, muito mais importância. Temos a LGPD, o Marco Civil da Internet. LGPD, Marco Civil, que já está defasado, Constituição, futuro marco de inteligência artificial. A posse de direito digital no projeto de reforma do Código Civil, que está lá no Congresso para ser votado, com o capítulo inteiro de digital. Né? É interessante que você lembrou. Então, hoje temos um projeto, né, de alteração do Código Civil com um capítulo só de direito digital. Olha que interessante, né? Quando começávamos a discutir esse tema, antigamente era direito eletrônico, né? Aliás, a denominação correta seria direito eletrônico, o digital é uma vertente, não é uma espécie. Mas no começo, nós não tínhamos casos, não tínhamos legislação específica e muito menos uma doutrina adequada. Falávamos de intercâmbio eletrônico de documentos, o EDI, Electronic Data Interchange, época do ICQ, né? Isso foi evoluindo, veio o Orkut, redes sociais, conexão, incipiente, né? Comércio eletrônico, e a coisa foi andando, né? Hoje é quase tudo o e-commerce, as relações de trabalho, a questão do iFood, né? E também a própria inteligência artificial, né? O Brasil hoje, João, é o terceiro país, oscila às vezes o segundo, mas o terceiro país que mais usa IA, pelo volume, pela característica. E segundo sei também, é o segundo maior país em rede social, né? Então, sim, de rede social. Há quem diga, Brasil, que somos o primeiro. Em tempo de uso, o Brasil é o número 1. Então, o Brasil, o brasileiro gosta do digital. Apesar dos problemas que a gente tem, o digital, ele tem essa característica de atrair, né, o gosto do brasileiro. Temos também
as questões negativas, né, a partir do uso intenso das tecnologias digitais. E no direito... Atrás de toda a tecnologia e dos equipamentos do homem, né? O homem, com as suas vicissitudes. Né? O homem falha e a IA também falha. Os sistemas têm bugs também, então vai piorar, né? Porque temos um duplo elo de falha. Mas nós temos nesse uso intenso, muitas vezes, uma dificuldade, né, de percepção, de compreensão, inclusive. Nesse momento que a gente fala muito de inteligência artificial, inclusive discutimos isso nos nossos cursos da EBRAD, e teremos muito em breve, né, um evento específico aqui para tratar no Community Creators, né, sobre... Aliás, pessoal, dando spoiler aqui para vocês, hoje nós estamos gravando fora dos nossos estúdios da EBRAD, estamos no estúdio magnífico aqui da Creators Academy, né? É uma parceria, um campus, o Content Campus, é uma parceria da Anima com a Califórnia, né? E o Project Gentry, na verdade. Pessoal, um novo projeto, não é isso? Um novo projeto para esse mundo dos creators, o mundo dos influencers, o mundo da tecnologia, né, da criação de conteúdo. E esse evento que o Renato está falando, pessoal, nós vamos, aguardem, em breve vamos soltar para vocês, né? Aliás, o Renato é sponsor do projeto e vai liderar toda essa questão. Então, nós vamos unir aqui, pessoal. O mundo da criação de conteúdo, dos influencers, dos creators, dos youtubers, enfim, os instagramers, né? TikTokers, com o mundo do direito. Então, nós vamos ver essa conexão. Por quê, pessoal? O direito está em tudo, né? Tem o assunto da exposição de crianças, né? E jovens a conteúdo inapropriado. Então, o que está sendo chamado de adultização, né? Mas aí a gente quer discutir isso. Tem a questão de a propriedade intelectual, não é? Invasões, resposta a incidentes, vazamentos, né? Gestão de crises digitais, vazamentos. O direito hoje ele é muito digital, né? E nós vamos trazer aqui para essa realidade, para esses debates, todo esse avanço tecnológico que, novamente, cada vez mais rápido e fica cada vez mais difícil acompanhar, mas nós devemos acompanhar, junto com a parte jurídica e até com as ferramentas e até, né, o que a atividade jurídica prescinde ou depende dessas questões ou dessas tecnologias. Como é que a gente vai conciliar a liberdade de expressão, que é algo fundamental, você pode calar ninguém, a troca de ideias, né? O livre pensamento. E esse tema é ótimo. Como equilibrar isso? E como equilibrar isso de forma a coibir práticas criminosas, né? Abuso de direito, enfim. Porque hoje nós temos uma nova realidade algorítmica. Exatamente, que potencializa, né, todas essas práticas delituosas que vai para uma gama de pessoas, né? Incrível. Ao mesmo tempo, não se pode pretender que uma plataforma vá em tempo real online conseguir mediar e fiscalizar tudo que todo mundo fala o tempo inteiro. Senão nós vamos ter aquela figura lá do Warren, né? E do Big Brother, né? Que aliás foi o que inspirou o nome do reality show, que as pessoas sequer se dão conta disso. Você lembrou para mim da primeira iniciativa nessa linha, aqueles dois juízes, né, da Suprema Corte, o Warren e o Brandeis, né? O direito de estar só. Será que isso é possível hoje? O João colocou aqui a questão dos algoritmos, né, das redes sociais, dessa potência. Como exercer o direito de resposta de algo proporcional, ilícito, proporcional ao agravo. Como? Estávamos falando de influenciadores. Um influenciador que tem muita potência, de repente, ele pode errar também. Ele vem, faz alguma afirmação, prejudica alguém, fere o direito de alguém. Como que essa pessoa vai replicar na mesma potência? Isso é um grande desafio. E é isso que a gente quer conversar com os influencers, tá, pessoal? Porque muitos deles não estão se dando conta, não é? Que junto com a grande repercussão e com o grande alcance, vem as grandes responsabilidades, né? E aumenta o risco, razão pela qual o meio de direito junto com o mundo digital é importantíssimo. Então, ou seja, é o mundo digital dos influencers, dos criadores, e o deles no nosso meio do direito, que é cada um de nós. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, mas exato. É uma atividade de criação de conteúdo. Veja bem, e está sendo feito aqui por dois advogados, dois professores de direito. E um podcast. Olha que interessante. É um formato amigável, palatável, que apetece a todos vocês, e por isso que a gente traz sempre grandes nomes, grandes atrações, nada mais, nada menos do que a pessoa do Renato, com esse quilate, esse reconhecimento que ele tem em toda a sociedade brasileira,
especialmente em mundo jurídico. João sempre muito gentil, né? Um querido. Vocês acompanham o canal aqui, é um lorde, né? Mas aproveitando a questão, João, trazer um pouquinho aqui, muita gente pergunta, Renato, o que vai acontecer, né, com o direito? O direito está em risco com relação à inteligência artificial, esse avanço tecnológico. Não é uma pergunta fácil, pelo contrário, é complexa, até porque as simulações que nós fazemos hoje, João, elas representam algo que acontece nesse momento e que provavelmente não vai acontecer daqui 3 ou 4 anos. Então é difícil a gente imaginar uma simulação, né, de um fato de hoje para daqui 3 ou 4 anos. Essa tecnologia é dinâmica e muda numa velocidade da luz, né? É uma coisa incrível. Mas é muito rápido, né? Nós falávamos há pouco tempo atrás, a profissão... Não, estou falando o Fute parece que foi há um século, né? Faz um tempinho, mas não muito tempo, né? Mas falávamos há pouco da engenharia de prompts, né? Que é o sujeito que sabe escrever e pedir ações para ferramentas de inteligência artificial. Isso já não existe mais. E esse tópico eram 9 meses, 10 meses atrás. Então, olha só a dinâmica da evolução tecnológica. Mas falando do direito da IA, é até interessante, saiu um estudo de uns 4, 5 meses para cá, porque o número de estudantes, ele aumenta, só aumenta. O número de processos também só aumenta. A inteligência artificial está à disposição para todos. E esse estudo procurou trazer uma explicação. Por que não está havendo substituição dos advogados, por exemplo? E a explicação mais plausível é de que a atividade jurídica ela é bagunçada, messy, né, em inglês. E essa bagunça ela traz uma dificuldade para que os algoritmos, para que o código, principalmente dos modelos, né, dos LLMs, que são os grandes modelos, consigam processar toda essa dinâmica. Eu diria que esse sistema, né, Renato? Ele é sistema e intercambiável. Imagine, pessoal, às vezes a pessoa se vangloria, olha, graças a Deus eu sou civilista, mas não entendo absolutamente nada de direito do trabalho. Pessoal, eu falo, você é melhor que o Orlando Gomes, que é um grande autor, um grande civilista, um grande autor de direito do trabalho. E no do direito, na verdade, gente, o direito está em tudo. Né? O direito é um espelho da sociedade, ele tem todas as relações. Né? E as relações não são estanques ou encaixadas em determinados caminhos. Né? Elas são intercambiadas, voladas, fluidas, né? Como já dizia o Bauman lá da sociedade, né? Sociedade fluida, né? E cada vez mais a gente tem essa interconexão e dependência, não só na nossa atividade, mas nas questões que envolvem as relações jurídicas em si. Então, as consequências disso. Falávamos das redes sociais, dessa intensidade, dos dispositivos móveis, da nuvem. Questão jurídica mais intrigante para o direito hoje envolve a questão da jurisdição. Nós não temos mais fronteiras. E uma parte do direito é baseado em soberania. As que nós estamos sofrendo hoje, né? Situações da extraterritorialidade, né? Uma decisão dos Estados Unidos valendo aqui, ao mesmo tempo causada por uma decisão aqui que impactou lá, né? E muitas vezes ações em outros países com o objetivo de anular decisões de um outro país também. Olha que curioso. Isso é um desafio para o direito, né? Complexo, até porque a internet ela é global. A própria questão técnica, lembra, João, nós tivemos no Brasil aqui 4 bloqueios de WhatsApp? 4 vezes. Lembra? Algo preocupante, né? Porque se você tem ali, por exemplo, alguém infringindo a norma, você não pode prejudicar toda a sociedade, né? Por conta disso. É o balanço, né? É o balanço. Mas, ao mesmo tempo, como fazer com que determinada ordem, né, seja cumprida? E até porque hoje as conexões, né, os contatos, as ligações, praticamente são todas via WhatsApp ou outras ferramentas, mas notadamente o WhatsApp. No Brasil, o WhatsApp ele substituiu a telefonia, não é? Substituiu toda a mensageria. Antigamente nós tínhamos o SMS, né? O Messenger, isso. E hoje não, no WhatsApp mudou. Pois se você bloqueia o WhatsApp, a pessoa fica isolada no mundo. E que, aliás, é uma questão curiosa, né? Porque o WhatsApp não é uma boa ferramenta para você fazer gestão de conteúdo, de tarefas. É algo que era e foi, né, desenhado para ser algo imediato, instantâneo. Tanto que é o WhatsApp. E aí, tudo bem? Como é que tá? Né? Mas caiu no gosto do brasileiro. Aí o Brasil
junto com a Índia, acho que a Indonésia também usa muito, com muita intensidade. Spark FC, você pode criar grupos ali. Muita intensidade. Mas para gerenciar, então, como é que eu faço, por exemplo, para lembrar algo que está no WhatsApp? Eu só tenho um recurso, dá como não lido. E se eu uso o WhatsApp, por exemplo, no meu desktop, é o WhatsApp web junto com o WhatsApp nativo aqui. Muitas vezes o sistema se confunde e acaba, eu dou não lido lá, mas ele não replica aqui, eu perco. Muita gente deve estar vivendo essa realidade hoje. Eu mandei aquele WhatsApp, a pessoa não responde. Porque a pessoa não é mal educada, etc. Ou talvez seja um excesso de conteúdo. É uma coisa infindável. Os grupos gigantescos, né? E a gente tem que ler. Eu estou num grupo pessoal dos amigos, aqui grande abraço dos amigos de Colégio Marista, Dom Silvério, lá de Belo Horizonte, né, onde estudei, e a gente já está com, vou dar um spoiler aqui da velhice, né, pessoal, 35 anos, né, de formatura, e uma turma muito unida até hoje, né, fizemos um encontro, criamos um grupo, mas é absolutamente impossível, né, acompanhar aquela interação toda, né. Mas daqui a pouco vem uma IA. Aliás, a IA já está dentro do WhatsApp, mas eu tenho uma curiosidade, né? Para a gente poder perguntar para a IA dentro do WhatsApp, você vai acabar vendo também aquilo que foi perguntado. Tem um novo recurso no WhatsApp, que é a privacidade avançada, que você consegue ativar e bloquear. Que é uma questão curiosa também do conceito, né, do privacy by design, nesse caso do privacy by default, previsto indiretamente na Lei Geral de Proteção de Dados, que envolve a compreensão das pessoas, né? Então, a sociedade hoje sabe que eu tenho que ter a dupla autenticação para proteger as minhas credenciais, né? A maioria não sabe. Mas será então que quando fica difícil da gente entender, não seria melhor que aquilo já viesse pré-ativado, que é o conceito, né, do Security by Default, by Design no projeto, que envolve também a questão da educação. Aliás, esse é um tema muito relevante, João. Uma boa parte das fraudes, ela poderia ser evitada se as pessoas estivessem mais esclarecidas. E quando a gente não tem isso de forma automática e orgânica, não tem outro jeito a não ser que isso venha de forma mandatória, obrigatória pela legislação. O Brasil até tem uma lei de 2023 que falta regulamentar, né, por parte do MEC. Espero que isso aconteça rapidamente para que a gente tenha em todas as instâncias educacionais essa obrigatoriedade da educação digital responsável. Até porque, como você disse, né, João? Tecnologia muda a todo minuto, a todo segundo. E da mesma forma a legislação, né? Falamos no início aqui, teremos em breve um marco, uma lei específica sobre inteligência artificial, que é o que tudo indica, deve ser uma lei razoável, que foi já muito debatida, criticada, aperfeiçoada, mas eu acho que nós vamos mudar o conceito do desenvolvimento das leis nos próximos 3 anos. Não podemos demorar tanto tempo, senão... Isso é muito dinâmico, vai estar sendo atualizado o tempo inteiro. E a figura do regulador, da autoridade, ou das autoridades, para que elas possam mudar conceitos. Eu diria até com um pouquinho mais de autonomia para conceitos técnicos. Perguntaram aqui, acho que foi anteontem, sobre a questão da responsabilidade das plataformas, essa figura da ANPD, que pelos projetos de lei aqui em vigor nesse momento, né, vai ter atribuição também, além de proteger dados, também de regular plataformas e também de regular nacionalmente a inteligência artificial. No modelo do projeto de lei da IA, nós teremos também os reguladores, as autoridades setoriais. Mas a ANPD teria bastante autoridade. E o que ela faria? Né? E a minha resposta foi a questão técnica, né? A questão da auditoria de programação, de código, de algoritmos, etc. Não está escolhendo o conteúdo, nada disso. Mais técnica, né? Para ver se as melhores práticas estão efetivamente sendo praticadas ou não. Mas não é escolher esse conteúdo fica no ar, aquele... porque aí a gente escamba para o que eu estava dizendo, né? Para censura, para liberdade de expressão, para manipulação da manifestação volitiva. Isso é muito perigoso, né? Enfim, para busca seletiva de conteúdo. E a gente, aproveitando até essa tua colocação, a gente traz para ferramentas de IA também esse ponto, né? Quais são os resultados que possam ser direcionados, controlados? Já se fala, inclusive, em publicidade nas ferramentas de inteligência artificial. Lembrando, né, que as ferramentas de IA, que não são necessariamente inteligentes, porque a gente tem as ferramentas de automação. Aliás, ontem estávamos, viu, pessoal, um grande evento da educação só sobre inteligência artificial. A nossa presidente Paula Hack, todo o COMEX, que é o comitê executivo, nível de vice-presidentes, né,
estávamos todos lá discutindo só inteligência artificial, né? O seu impacto na educação, enfim, nos diversos setores, né? Manutenção corporativa. E um dos expositores diz que a inteligência artificial evoluiu de tal forma que hoje ela é capaz de ter conhecimento de 90% de um pós-doutor, né? E eu falei, olha, um grande amigo meu, o Renato, se bem que é uma das maiores autoridades aí no assunto, né? Ele sempre faz uma ponderação, né, Renato? Porque aquilo tudo é com base no passado, né? Mas a criação futura, ele não tem como enxergar o futuro. Então, ele sempre se baseia e olha no retrovisor. Claro, já é uma situação diferencial enorme. Em segundos, ele é capaz de compilar uma massa de dados e de conteúdos pretéritos, não vem lá de Platão, Aristóteles e vem trazer tudo aquilo, né? Mas a criação não pode ficar prejudicada, não é isso? Mas é interessante que você colocou a dinâmica, né, dos modelos. Então, os modelos pegam o que tem hoje à disposição na internet, a maior parte do conteúdo. Mas não pega futuro. O futuro ela vai inferir, que é o termo técnico que a gente usa, quando a gente tem a IA generativa, né? Criando conteúdos, definindo ações, etc. É a consequência do agente de inteligência artificial. Por que isso? Porque a gente tem, imagina um círculo, uma bola, né? O que está em volta da bola, nós conseguimos programar, controlar, bloquear, incluir, etc. Mas o que está dentro da bola, que são os modelos de IA, são definições da norma europeia, ali eu não consigo modificar e eu não consigo prever o que vai sair, porque envolve matemática e estatística que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo naquele momento. Quanto mais se questiona, se interage, se pergunta sobre determinado tema, maior a chance da resposta ser positiva. Por isso que no direito as ferramentas de IA derrapam bastante, porque o direito não está na técnica, na profundidade, no dia a dia. E além de não ser matemático, tem mais essa também. Então é imprevisível, né? E muitas vezes ele alucina e erra. Nas minhas aulas, eu tenho o hábito de conversar com a IA por voz. Eu tenho uma taxa em média de 35% a 40% de erros técnicos, na técnica, legislativa, jurisprudencial, etc. Ele não é fonte de responder, ele vai buscar. Quando ele não acha a resposta que eventualmente fosse a melhor, ele acaba se aventurando, né? Porque é um rearranjo, né? Gostei dessa... Conversávamos nos bastidores hoje, no rearranjo de código. Agora, esse rearranjo, ele vai seguir qual padrão? Ele não tem necessariamente um padrão, a não ser a matemática e estatística da pesquisa, porque é importante, novamente, fazer esse alerta aqui, né? A IA, ela não é inteligente, ela não é uma pessoa, apesar de parecer ser inteligente, parecer ser uma pessoa, principalmente hoje com o tom de voz que a gente tem, daqui a pouco com os androides, muito parecido com a gente, né? E esse alerta vai porque nós não podemos confiar plenamente nesses resultados. E eles não têm emoção. Por favor, pessoal, não tem emoção. Cada vez vai ficar mais perfeito. Hoje, os modelos de vídeo de IA, o Veo 3, por exemplo, Veo 3, você quase que não consegue diferenciar, né, aquela imagem de uma imagem artificial de uma imagem real. Mas esse alerta vai porque já existem muitas pessoas fazendo terapia, usando ferramentas de IA, se aconselhando, até acreditando em decisões na nossa área jurídica, inclusive, e isso traz uma série de consequências, né, João? Nosso ontem, pessoal, trouxe um dado alarmante, que a IA é usada, em primeiro lugar, a companhia e como se fosse a terapia, né? E veja bem, é uma questão tanto quanto preocupante, né? Porque, eventualmente, ali você está, vamos dizer assim, se consultando ali com um algoritmo, né? Tem um filme chamado Ex Machina, filme de 2014, nunca teve tão atual, que eu quero recomendar aqui para o pessoal assistir. Tem na Apple e, se não me engano, na Amazon Prime. Mas é importante assistir esse filme porque é o teste de Turing ao contrário. O teste de Turing é humano tentando descobrir se a máquina ainda é máquina ou se tem um ser humano por trás. Mas agora é a história ao contrário. Faço essa recomendação aqui. E quando a gente traz esse tópico, né? Por que as pessoas então estão, né, dependendo disso? Tem o filme Ela também, o Her, né? Que o sujeito se apaixona por um assistente, né? Ferramenta, um assistente ali, tipo Amazon, tipo Alexa, etc. Tem um caso real.
né, de um sujeito que tentou matar na época que a rainha da Inglaterra estava viva, a Elizabeth. Ele tentou matar usando um arco e flecha, né, uma besta, que é aquele na horizontal, incentivado por uma assistente, usando inteligência artificial, entre aspas. E na investigação, alguns trechos apareceram, ele interagindo, mas isso é errado, matar uma pessoa. Não, siga em frente. Vou ficar orgulhosa de você, orgulhosa ainda, né, no feminino. E o sujeito vai e tenta matar, é preso depois, né, condenado, mas ele ficou envolvido naquele ambiente. Isso é bem preocupante. No direito, né, quando a gente coloca, questiona, faz o exercício, até acadêmico muitas vezes, então vamos usar essa ferramenta para fazer uma peça, qualquer que seja. Aqui normalmente uma peça que nós não temos hábito, né, de um campo do direito, não somos especializados. Eu peço lá uma reclamação trabalhista, por exemplo. A ferramenta gera, vou revisar para ver se não tem nenhuma questão técnica do ponto de vista da lei ou mesmo da jurisprudência de forma equivocada ou alucinada. E aí eu pergunto, né, digo sempre, mas e agora? Tá pronta? Ficou bonita? Tá boa a peça? O que eu faço? Protocolo a peça? A resposta, né, normal é sim, protocolo. Digo, não. Você não fez nada ainda. Mas como, Renato? Fez a peça para mim, não sou especializado, o conteúdo tá lá, olha, IA. Não, mas exatamente por ser uma IA, que tem esse poder, como o João colocou aqui, né, um poder, e é muito superior, aí ela ganha da gente, tá? A base de dados. Porque toda a internet está praticamente mapeada nas ferramentas de IA. Então, o conteúdo é muito maior que a gente. É essa questão do raciocínio, que a IA não tem, novamente é o rearranjo, é um rearranjo não necessariamente lógico, que traz a modificação. E aí o que a gente faz então depois, né? Depois eu vou pedir para a ferramenta fazer a defesa em cima da inicial, da reclamação que ela gerou. E ver qual vai ser a sentença. Aí eu, em cima da defesa, eu vou melhorar a minha inicial. Depois, aí eu vou simular a produção da prova, que pode ter até alguma questão técnica, e eu vou usar lateralmente outros modelos de IA para analisarem tecnicamente aquelas questões, como, por exemplo, direitos autorais envolvendo o output das ferramentas de IA. Por exemplo, se aquele conteúdo é parecido com alguma obra, com a voz, o vídeo, etc. Depois eu vou pedir para julgar. Eu julgou improcedente, João. Aí eu vou pedir para... Onde é que você errou lá na inicial? E para recorrer. Faz o meu recurso, faz contra-razões. Segunda instância, julga. Manteve a decisão. Não reforma, né? Então, continua improcedente. Dá para ir ao STJ, dá para ir até o Supremo, vão até o último. Cheguei no último degrau. Perdi. Ferramenta. Isso é uma simulação. Qual é o percentual de chance que eu tenho de ganhar? Lembrando que essa resposta não é necessariamente correta, mas vamos admitir. O grau de acurácia da ferramenta, né? Porque essa questão da previsão futura, como o João colocou, né? Então, a base é presente, não é futura. Então, ali vão ter uma inferência que não é necessariamente exata. Aliás, não é exata. Qual o percentual que eu tenho de êxito? Então, vamos lá, chutar um número 30, 77%, né, de chance de perder, 33% de errar. O que eu vou fazer? Não vou entrar com a ação? Aí eu pergunto, o direito é exato ou não? Aquela resposta dessa simulação é exata ou não? Será que eu não poderia, se realmente acontecer isso, usar aqueles 33% no despacho, né, argumentativo, oral, ao magistrado, dizendo as ferramentas de simulação apontam 77% de chance de eu perder o meu caso, mas o meu caso, ele é diferente. As provas, evidências são distintas, o contexto é outro, excelência. Eu preciso que Vossa Excelência tenha um olhar mais humano ainda e não sistemático como uma ferramenta de IA. Isso que o Renato está trazendo, pessoal, me lembrou um grande ditado romano, né, de escritores romanos, né, que diziam para o jurisdicionado, o cidadão que estava ali reformando a ação dele, né, que tinha qualquer evidência judicial. Ele dizia o seguinte: dad-me facto, dat-me direitos. Você me deu o fato que eu te dou os direitos. Então, o segredo, né, Renato, está em como abordar aquela situação fática, né? Qual é o olhar, o ângulo, e aquele olhar, aquele ângulo, ele tem que ser multidisciplinar, não é? Então, cada vez mais, pessoal, eu vejo que a formação do advogado, do jurista, né, do juiz, do promotor,
ela tem que ser mais holística, mais multidisciplinar, porque nesse ponto que a inteligência artificial, ela talvez, não sei se um dia, dizem que sim, mas eu ainda estou apostando no ser humano, na inteligência humana, dessa capacidade de percepção, sentimentos, e esse olhar, vamos dizer assim, multi-angular, que o ser humano tem, que a mente humana é capaz. Né? Ela é capaz de percorrer espaços, sentimentos, feeling, né? O inglês tem essa palavra que é intuição. Né? Então, é algo que acho que transcende a máquina. Então, João, já que você falou, vamos dar os fatos e receber o direito, vamos ver. Aqui no nosso Twin Minds, olha o que apareceu aqui, ó, métodos para validar a acurácia das simulações jurídicas com dados reais. Falamos disso. Limitações de ferramentas preditivas em decisões judiciais brasileiras. Olha que interessante. Imagina, isso estamos usando aqui no nosso bate-papo. Imagina em uma audiência, por exemplo, um depoimento, né, das partes. E é interessante que a gente clica, né, e ele traz aqui em tempo real. Você falou aqui, né, da abordagem holística. Você falou de holística, não falou? Diferença entre a abordagem holística e tradicional na formação jurídica. Estamos aqui falando de educação, né? E aí vem todos esses tópicos, né? Detalhamento, né? A gente vai conversando sobre isso e vai aprofundando. Estamos dando alguns fatos, a ferramenta está, entre aspas, escutando, mas ela está dando o direito? Será que nós teremos, em algum momento, julgamentos por ferramentas? Porque uma coisa que nós falamos aqui, o conteúdo realmente é superior. Mas e a parte da compreensão do contexto para se proferir uma decisão? Será que essas ferramentas têm isso? Acho que isso talvez, não sei, né? Só o futuro dirá. Tem uma questão, João, que eu coloco e digo assim para os meus alunos. Qual é o ato processual mais simples que existe? Olha, eu trouxe aqui. Mais simples que existe. Não acontece nada, mas dependendo do meu comportamento humano, eu posso mudar o rumo da minha demanda. É uma audiência de tentativa de conciliação, em que eu posso chegar tratando mal as partes, o magistrado, o conciliador, posso chegar e passar uma mensagem agradável, de seriedade, de técnica, etc. Isso fica nas ponderações humanas também. Então, são soft skills, né? Que o Harari, inclusive, fala muito disso. Cuidado com soft skills. Né? O nosso diferencial está exatamente na humanidade. E o direito é muito humano. Né? O direito é muito dinâmico. O direito ele é imprevisível. E olha o que ele colocou aqui. Vantagens da abordagem holística na educação jurídica tradicional. Acho que eu já falei isso aqui, né? E aqui ele vai pensando. Bom, no finalzinho, vou mostrar para vocês, a gente para aqui, ele traz um resumo de tudo que a gente falou e algumas coisas que a gente tem que fazer, tentando trazer aqui um exemplo prático para eles. Mas, João, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Vamos lá. O que você, né, como nosso comandante, né, na Escola Brasileira comandante, não, eu sou soldado de Direito, né, como você vê a questão da educação frente a toda essa evolução tecnológica? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Que é uma provocação que a gente faz. As ferramentas, a tecnologia está à disposição de todos. Né? Essa ferramenta, inclusive, aqui, um pedaço dela é gratuita. Mas por que então as pessoas não estão usando nessa intensidade? O que você acha? Você acha que o direito será substituído? Eu acho que não. O direito, o que é o direito? É na ciência que vai permitir a vida em sociedade, a vida em comum. São regras de conduta nas diversas áreas, né? Na área civil, né? Na área penal. São aquelas regras de conduta que a sociedade, especialmente numa democracia, entende que são necessárias para que um não tire a quinta do outro, não é? Portanto, aí você tem o conceito civil da propriedade privada, você tem o conceito do direito penal, que é furto, né? O roubo, que você não consegue viver numa sociedade em que o outro agride, mata, machuca, não é? Enfim, pratica condutas que são inconciliáveis com a vida de sociedade. Né? Não era na Barbárie, né?
A época do nome, a gente saía caçando, entrava num território hipoteticamente habitado por outro ser humano, o que eles faziam? Se ganhavam, para defender como as feras, né, aquele seu território. E é isso que fez o homem o ser gregário. Que daí surgia, na minha visão, no mundo lá de caverna, né, para brigar, para cuidar da prole, né? Aí daí surgiu a noção de monogamia, né, de proteger a cria. Dali surgiram os altares onde a fé, né, começou a ser professada, a noção que é algo divino, superior Amém. a nós, né? Não é isso? Amém. E, Deus abençoe. amém. E esses altares, enfim, esses locais de reflexão, de espiritualidade, passavam a ser cultuados, né? Daquela noção da vida gregária, do culto a algo transcendental, não é? Surgiu a noção das cidades-estados, das vilas. E sem regras, não há como permanecer na vida em comum. Então, eu acho que o direito não corre risco, que seja lá a evolução que vai existir, sempre haverá aquilo que a população, que a sociedade tolera e tudo aquilo que ela não tolera, que ela repele. E vai ter que sempre ter alguém que vai defender, olha, nesse caso, tem esse aspecto aqui, que são os fatos. Esse aspecto fático aqui, e alguém para decidir. Então, excelência, né? Ou até a própria máquina, tudo isso é o tal do que eu aprendi bastante, é o tal do prompt, né? E isso do prompt, por isso você vai ter respostas múltiplas, porque essa dialética, né? Essa construção, por isso, pessoal, que a gente tem que recuperar algo que é inscindível e que está muito perdido, que é o contraditório, é o debate, porque já dizia o ditado, da discussão nasce a luz. Então a gente não pode cercear o debate por haver pensamento único. Isso tudo impede a evolução do ser humano, a evolução da própria sociedade e da ciência. Então, Renato, eu sou extremamente otimista nesse aspecto, né? Eu acho, sob pena, pessoal, de nós nos dizimarmos, não é? A gente criar um ambiente tão hostil, tão sustentável, que o ser humano vai perecer como outras tantas espécies pereceram, muitas vezes por questões de fenômenos naturais, né? Mas o homem inteligente que tem em suas mãos, e em sua mente, né, a capacidade de conviver, de tolerar, né, de permitir. Vou fazer aqui uma provocação para todos, né? Então, imagine uma sentença mais ou menos assim. Uma ferramenta de IA, e depois eu queria conversar contigo sobre potência de redes, mas uma ferramenta de IA, ela deve obedecer o ser humano, ela não pode machucar o ser humano, e ela tem que se autopreservar, desde que ela não descumpra as duas premissas anteriores. São premissas corretas? Estou fazendo uma provocação. Do ponto de vista da interpretação humana, sem dúvida, se eu dissesse uma ferramenta de IA tem que ser ética, tá certo isso? Tá certo. Mas o que é para uma ferramenta ser ética? O que é uma ferramenta obedecer ao ser humano? O que é para uma ferramenta de IA não causar um dano ao ser humano? Que são as 3 leis da robótica do Asimov, né? O que vem a ser isso para a ferramenta que não é humana, que é dinâmica, que alucina, que se São modifica, atributos humanos. que ficam complexos ou difíceis de serem colocados dentro de uma ferramenta de código. Esse rearranjo de código. Quando eu converso com uma ferramenta, ela responde com aquela voz agradável, aquilo é código. Já que aquilo é código, imagine usar uma ferramenta com toda essa potência para quebrar senhas. Então, existem senhas hoje que são praticamente inquebráveis, mas usando inteligência artificial toda a sua potência, hoje nós já conseguimos quebrar. Será que isso não traz um risco maior? E um contraponto. Por que a gente não usa a mesma coisa, as mesmas ferramentas, para impedir a quebra pelo uso daquelas ferramentas que podem ser até quânticas? Isso acontece? Quando a gente coloca isso, João,
Muita gente fica preocupado, até onde pode chegar, e realmente nós temos um problema. Porque a parte que não submete à regulação vai muito mais rápido do que a parte regulada. Então nós temos uma questão importante aí de segurança da informação chegando com muita força. Temos uma questão envolvendo influência, redes sociais, fraudes, autenticação por biometria, né? O último golpe, né, que a gente está acompanhando hoje, o sujeito faz uma ligação, pede para o sujeito atender por vídeo, e quando você ativa o vídeo, já captura a tua imagem e já frauda alguns sistemas de biometria. Ele está usando aquilo ali para fazer o login em outra ferramenta como se for o usuário, né? Mas esse gancho que você me deu, Renato, ele é muito importante. O papo é tão bom, né, pessoal? É fluindo tanto que a gente vai chegando ao fim, cheio de coisas para tratar. Que você falou agora um pouquinho da influência, né? A influência, enfim, a capacidade que a própria inteligência artificial tem de influenciar as pessoas. Agora, e voltando àquele tópico inicial, nosso, inclusive para aqueles que desejam participar do evento que nós vamos fazer, né? O evento dos criadores, muito fantástico, magnífico, né, dos criadores de conteúdo, dos influencers, youtubers, tiktokers, enfim. O que você tem visto, Renato? E o que a gente pode... Eu estava vendo outro dia, uma entrevista, pessoal, o lado B do advogado aqui, pessoal, tem uma banda de qualquer coisa. Eu estava vendo outro dia uma entrevista interessantíssima com um guitarrista que eu admiro muito, aliás, um dos maiores guitarristas do mundo, né? O Kito Oreno começou lá no Angra e foi pro Megadeth, uma banda planetária, como o Angra, uma banda muito... Aliás, o metal brasileiro é reconhecido no mundo inteiro por Sepultura e tantas outras bandas, né? E ele estava dizendo o seguinte, que ele era reconhecido desde sempre como um grande virtuoso artista, guitarrista espetacular, muito admirado. Só que quando ele chegou lá na Europa, né, ele fez ver que aquilo ali era apenas uma vertente da carreira do artista, né? Então ele foi conhecer os contatos, né? Ele foi conhecer o direito autoral, ele foi conhecer enfim, propriedade intelectual, né? E a necessidade de se formar nessa seados. O artista tem que ter uma visão política, porque aquilo passa a ser profissão e negócio da pessoa, né? Como é aí o Iron Maiden, que eu admiro tanto também, mas, enfim, é uma empresa e um empreendimento. E você, que é influencer, que é criador de conteúdo, e essa é a nossa ideia, inclusive, com a Community Academy, você dá formação mínima, não é? Nessas diversas áreas, inclusive essa que nós estamos falando aqui, que é do DA, para que esses profissionais possam ter êxito, né? Não correr riscos de responsabilidade civil, né? Indenizações, etc. e tal. E o que você tem visto que ele pode contribuir nessa seara? Vou fazer uma provocação direta aqui, João, para os influenciadores, né? Deus não queira, mas se para os influenciadores, seu coração para de bater agora, você morre. Minha mãe citava uma referência que dizia, você estaria preparado para morrer, você estaria preocupado, mas a minha provocação é outra. O seu conteúdo, de grande influência, de boa parte da sua vida, de entrevistas, de podcasts, enfim, de gravações, o que vai acontecer com esse conteúdo? Ele vai se transmitir para os seus herdeiros? Isso é importantíssimo, pessoal. Está na reforma do Código Civil esse projeto, que é o patrimônio digital, não é isso? Então, e se for transmitir, como? Alguém vai ter acesso às suas comunicações, aos seus conteúdos? Alguém vai poder gerir aquela conta, né, na pós-morte? Eu vou ter um memorial, um avatar, né, uma figura digital que represente quase que de forma idêntica hoje com os recursos técnicos a pessoa, como se ela tivesse ressuscitado. A gente está falando das grandes bandas, eu falei aqui agora há pouco, e das grandes bandas, eles estão todos, pessoal, com 78, 80 anos, porque estão fazendo sucesso há mais de 50, Pink Floyd, Led Zeppelin, enfim. E esse pessoal, no próprio Iron Maiden, eles estão vendendo os catálogos,
né, das obras, né, para exploração futura. Então, vejam bem, nós estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de R$ 1 bilhão ou mais, né? Que é um pouco isso que você está dizendo, né? O que vai acontecer com esse patrimônio digital que vai ser legado por aquela pessoa, né? E será que todos os sucessores poderão usar da mesma forma, na mesma proporção? Ele dá o canal, né? Herdar o canal, criar, né, novas imagens, cunhar, ressuscitar, né, enfim, pessoas, etc. Mas a gente coloca isso em função dessa nova realidade. São questões que a gente não pode necessariamente prever o que vai ser a herança, o que vai mudar, o que naquele momento é relevante ou não é relevante. Mas o fato é que hoje a gente pode recriar cenários. E isso pode ter uma série de consequências jurídicas. Falamos aqui de direito autoral, né, de sucessão, um pouquinho de invasões, importante De ter responsabilidade segurança. Como se Viu? portar. Tem uma coisa que a gente não falou, João, rapidamente aqui. Responsabilidade pelo uso inadequado dos prompts. Então, se a gente pede errado para a ferramenta que não é inteligente. Então, se eu peço para a ferramenta, por exemplo, me fazer uma obra derivada a partir de uma outra obra sem ter autorização do autor, isso pode ser uma questão ilegal por parte da Lei de Direitos Autorais. E em uma ação de responsabilidade civil, eu posso eventualmente chegar naquele que deu aquele comando, aquele prompt. Então, né, muito pouca gente fala disso. Ação patrimonial. Muito pouca gente fala disso, né? Então, muita responsabilidade também nos comandos que a gente dá, na proatividade da segurança da informação, no uso das redes sociais, no uso da influência, né? E, acima de tudo, se eu puder deixar um recado aqui, né? Eu sei que a gente está chegando no final, e me pergunto o que fazer, então, do ponto de vista até de carreira, para que eu tenha a menor turbulência possível, né, nesse advento tecnológico imprevisível. E aí eu digo, sem medo de errar, aqueles que não acompanharem a evolução da tecnologia e não usarem essas ferramentas de forma responsável, sem dúvida, eles ficarão de lado. Então, vou trazer uma experiência minha. É o que vai separar o joio do trigo. Se eu precisar de um colega advogado, eu vou no advogado que use IA, eu vou no médico que use IA, mas não que a IA o substitua, mas que aprofunde É uma ferramenta. a sua atividade, né? E aqueles que têm a percepção de que é uma ferramenta necessária, porém que tem também os seus riscos. Vamos ter muito ainda para falar aqui no canal da EBRAD e trazer sempre essas novidades. Vamos falar quando tivermos a aprovação aqui do marco legal de inteligência artificial e de todas essas questões, liberdade de expressão, controle algorítmico, etc. Conte sempre comigo, vai ser uma honra. É a questão dos crimes digitais, né? Tem tanta coisa para falar, né? Aliás, quem quiser tem os nossos cursos, né, de pós-graduação. Pós-graduação, todos eles vão abordar isso. Mas esse evento que a gente está querendo organizar, né, Renato, ele é um evento pontual, ele vai ser um curso voltado para essa área, onde todas as áreas do direito vão estar conversando, se conectando com o mundo digital, o mundo da criação. Isso é novidade, isso não existe ainda, vai ser um evento único. A Community, pessoal, é a maior iniciativa nessa área do mundo. Nós somos, aqui no Lânima, nesse aspecto, nós e a Califórnia, ou seja, essa joint venture maravilhosa de anos, é uma iniciativa primeira no mundo de ter essa academia de criação de conteúdo. Essa academia que vai abordar todo esse mundo digital, né? Com um campo de mais de 15 mil metros quadrados, com cenários, enfim, é espetacular. Depois venham conhecer. E o que a gente quer aqui é exatamente trazer a EBRAD, não é, dentro desse grande ecossistema da ANDA, para, em parceria com a community, conversar sobre esse tema, formar essas pessoas, né, no que tange ao direito, e eles nos formarem no que tange a criação de conteúdo. Então, eu tenho certeza que vai ser algo espetacular. Não, e essa integração do direito com os influenciadores, de forma inédita, ela traz também novos pensamentos, né? A própria questão da explicação de parte do direito pelos influenciadores jurídicos e não jurídicos, tendências, interações, a questão da responsabilidade, conteúdo, etc. É um evento que, sem dúvida nenhuma, a gente quer chamar a atenção, porque vai ser o primeiro de muitos, né, se Deus quiser. E, se o João permitir, eu agora... Aqui a casa é sua. Eu parei aqui a nossa ferramenta para ver
quais foram os itens principais que ela listou aqui do nosso bate-papo. Então, são os itens de ação. Olha só, finalizar o planejamento para criadores de conteúdo. Inclusive os jurídicos, tá, pessoal? Porque hoje nós temos influencers, creators, médicos, dentistas, enfim, engenheiros, né? De música, enfim, de todas as áreas. E, como não dizer, os criadores como somos aqui, não é? Você também tem um grande podcast desse. Exato, é o Versa Podcast. Ficou o convite aqui. Versa Podcast e também nas nossas redes, @RenatoOpsiBlum. Mas, ó, os itens, são 7 itens rápidos aqui. Acompanhar a tramitação do Marco Legal de IA. Desenvolver conteúdo sobre patrimônio digital, né, relacionado ao Código Civil, a reforma do Código Civil. Criar material educativo sobre responsabilidade de influenciadores. Vamos debater aqui no nosso evento. Quem sabe a gente já não cria durante o evento alguns guidelines. Elaborar diretrizes para uso responsável de IA por profissionais jurídicos. Preparar cursos sobre crimes digitais e fraudes, né, envolvendo influenciadores digitais. Olha que interessante. Criar um protocolo de segurança para uso de biometria contra fraudes. E, por fim, preparar um material sobre educação digital obrigatória. Olha só, pessoal, isso aqui é um breve resumo, um briefing com o apoio da inteligência artificial. E digo mais, a gente quer conversar com você, que é da área do direito e também que é da área de criação de conteúdo. Sabe por quê, pessoal? Que se nós não nos mobilizarmos, né, não refletirmos sobre o tema, essas normas vão ser criadas todas independentes de pessoas que sequer lidam com, né, com essa realidade e que muitas vezes essa norma, se mal escrita e mal elaborada, pode acabar com a sua atividade, não é? Ou colocar em risco a mesma, porque a depender do grau de risco, inclusive de indenizações, né? Se você ficar impedido de conversar, de falar, não é? Você não vai conseguir se comunicar. Se você quer que o conteúdo for tão engessado que a pessoa tenha que pensar em dias palavras para qualquer coisa que ela venha dizer, esse conteúdo também vai ficar pouco atrativo e você vai perder a audiência, não é? Então a gente precisa conversar sobre todos esses temas, evitar o abuso do direito, está lá no artigo 187, ninguém também pode se valer do direito para poder ferir o direito de outra, né? Enfim, nós temos questões de privacidade, de intimidade, né? Enfim, são tantos e tantos temas que eu tenho certeza que daqui vamos sair com um material muito importante para a gente fazer. E já aqui fica lançado um desafio, né? Para a gente fazer uma carta, como tem a carta, enfim, de outros tratados, né, em matéria de direito internacional, que a gente saia daqui com uma carta de princípios que a gente possa, inclusive, levar as autoridades que estão cuidando do tema para terem em conta tudo isso que a gente vai discutir aqui no momento da elaboração de uma norma definitiva. Muito obrigado, João, foi uma alegria. Como eu gosto de falar, então, a tecnologia não para. Avante, avante, né? E vamos fazer o guideline, vamos fazer essa carta. Renato, foi uma honra, um orgulho enorme estar aqui com você, né, Privilégio. Peço desculpas a vocês, que até estouramos o tempo um pouquinho, mas o papo foi tão bom que certamente vai ter que render um novo capítulo aqui no nosso Lawcast, e já fica aqui reiterado o convite. Já está aceito. Um grande abraço, pessoal, aqui com o meu amigo Renato Opsiblum, e até a próxima. Tchau, tchau.